Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Falar sobre a imortalidade, primeiro é bom falar sobre a morte, como o Espiritismo mostra a morte. Porque a morte ainda apavora muita gente. E nós precisamos pensar na morte para podermos viver mais felizes, para perdermos o medo dela. Quanto mais nós fortalecemos a nossa convicção sobre a imortalidade, mais tranquilos nós viveremos. Agora, para falar da imortalidade, temos que falar na morte. E devemos nos habituar a falar nela, porque para nós a morte é apenas a desencarnação. A doutrina nos ensina, e nós devemos assimilar isso com muita atenção e com toda a força da nossa convicção, a respeito da imortalidade. Nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Isso vai fazendo com que nós percamos o medo da morte. Há pessoas que têm até situações ridículas a esse respeito. Dizem que em Belo Horizonte havia um cidadão lá que, quando ele via o enterro, naquele tempo ainda Belo Horizonte era pequena, que ainda saía até enterro a pé, ele virava a primeira esquina, saía de frente do enterro. Aí perguntaram para ele, por que você tem esse pavor de ver enterros? Assim, quem não é visto não é lembrado. Mas é porque as pessoas não usam o raciocínio para pensar. Eu me lembro de uma quadrinha que o antigo Diário Mercantil aqui de Juiz de Fora, que vocês acho que nem conheceram, vocês são todos jovens. O Diário Mercantil publicava sempre em cima, perto do título, uma quadrinha. Eu me lembro dessa quadrinha que eu decorei na hora. Dizia o seguinte: a morte, cuja garganta tem segredos abismais, é a primadona que canta a área do nunca mais. Aí você só pode mandar uma banda tocar um dobrado depois de uma fala dessa, né? Mas, de um modo geral, as pessoas se apavoram diante da morte. Eu fui fazer uma palestra certa vez, ainda a estrada não estava asfaltada. Fui fazer em Visconde do Rio Branco. E combinei por telefone daquele tempo muito ruim, você precisava esperar telefonista, não era hoje essa maravilha que é hoje. Isso tem mais de uns 50 e tantos anos atrás. Eu combinei a palestra e eles queriam que eu falasse sobre reencarnação. E eu entendi, porque o telefone era muito ruim, que era para falar sobre desencarnação. E eu fui embora. E quando eu estava no meio do caminho, eu me dei conta de que Visconde do Rio Branco fica bem para lá, 40 quilômetros para lá de Ubá. E eu calculei o tempo para chegar com folga em Ubá. Aí eu enfiei o pé no carro mesmo e fui embora. Cheguei lá, faltavam 2 minutos para as 8 horas. O pessoal já estava até fora do centro. E eu fui largando o carro, entrando, falando, vamos, gente, para dentro, não sei o que e tal. E me deram a palavra e eu comecei a falar. E o pessoal começou a regalar os olhos, espantado, um cutucando o outro, olhando para lá, o outro, né? Porque eu comecei falando, falei essa quadrinha que eu acabei de falar. Né? E falei sobre a desencarnação e etc. e tal. Eu entendi desencarnação e era para falar sobre reencarnação. Mas depois, no fim, nós esclarecemos a coisa, o pessoal se aliviou um pouco. Mas é sempre assim, o pessoal se preocupa muito porque não estuda, não pensa, não medita, não se informa. Nós temos uma literatura riquíssima
através principalmente de André Luiz, que nos liberta disso. O quarto livro da série André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, trata de 4 casos de desencarnação, minuciosamente, para que nós compreendamos o processo desencarnatório. Ele descreve ali, eram 5, mas uma pessoa teve uma moratória. Então, isso também não está fixado ali, né? Data e hora marcada para desencarnar, não. Há muitos fatores que influem nisso. Então, quem quiser se informar, leia o livro Obreiros da Vida Eterna. Mas não leia como romance, não. Leia devagarzinho, parando, pensando, se possível comentando com outras pessoas. Porque aí você vai adquirindo uma ideia própria da sua imortalidade. Você vai aprendendo a desenvolver esse estado de consciência e viver como um espírito imortal, temporariamente encarnado, tendo consciência de que nós temos um corpo espiritual. Não ficarmos pensando, como outras religiões falam aí, a alma do fulano foi... Então a pessoa faz aquela figura mental da alma como sendo assim uma coisa intangível. Eu costumo brincando até falar inodora, insípida, incolor, né? Pensa na alma como aquelas cortinas leves que no verão são tocadas pelo vento, para cá, para lá, aquelas cortinas de gaze, né? Bem leve. Não, a alma não é isso. A alma, na verdade, é invisível. É a consciência espiritual. O que o médium vê é o corpo espiritual que todos nós temos. No momento, nós temos um corpo físico, que é esse corpo de carne, e temos um corpo espiritual. E a alma, quem fala é a alma. Por isso que eu falo, chamo a atenção de muita gente quando fala meu espírito, minha alma. Você não tem alma, criatura, você não tem espírito. Você é um espírito, você é uma alma. Passe a pensar assim. Olhe o seu corpo como um instrumento de manifestação sua. Não é da sua alma, não. Sua, na Terra. Porque quando a pessoa fala minha alma, está falando bobagem. Está falando tolice arrematada. Eu só posso falar do eu na minha alma quando essa alma que eu falo significa meu sentimento, minha consciência, minha sensibilidade, sim. Mas eu costumo falar, nós não temos alma. Nós somos almas. E temos no momento 2 corpos. Um corpo físico, esse de carne, que mais hoje, mais amanhã nós vamos deixar, e o corpo espiritual. Corpo espiritual que não foi descoberto nem inventado pelos espíritas, não, nem por Kardec. Kardec trouxe de volta os luminosos ensinamentos de Jesus a respeito da nossa imortalidade. Porque Jesus ficou aqui na Terra ainda 40 dias, aparecendo e desaparecendo. Quem tiver o Novo Testamento em casa, pode consultar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Tem lá o relato de que Jesus ficou 40 dias depois da sua desencarnação. Mas como? A alma de Jesus, não. Era o corpo espiritual. Jesus com seu corpo espiritual. E vocês notem a distorção que há
da interpretação desses teólogos, que não há nenhuma passagem no Novo Testamento que diga que a alma de Jesus apareceu lá para os apóstolos. A alma de Jesus apareceu para os caminheiros de Emaús. A alma de Jesus conversou com Madalena. Não, senhor. O relato dos evangelistas é: Jesus apareceu para Madalena à beira do lugar onde seria a sua sepultura. Aí alguém vai perguntar, mas e a sepultura de Jesus? É equivocado dizer a sepultura de Jesus, que Jesus não foi sepultado. O corpo dele não se desfez lá na sepultura. Nós vamos explicar. Jesus desencarnou na cruz. Aí, olhem bem como eu falo. Aí muita gente fala assim, tiraram Jesus morto da cruz. Não, senhor. Está errado. Aprenda a interpretar. Tiraram o corpo de Jesus da cruz. Não tiraram Jesus da cruz. Tiraram o corpo de Jesus da cruz. Jesus já não estava mais lá. Levaram o corpo para um túmulo que fora dado por um amigo rico de Jesus, José de Arimateia, que era uma pequena caverna cavada no barranco de um jardim. Era um verdadeiro cemitério de ricos. E ele forneceu também um pano para que colocassem o corpo sobre aquele pano e cobrissem com a outra ponta do pano. E assim foi feito. Levaram o corpo de Jesus para lá, estenderam esse pano e cobriram com a outra ponta do pano. O pano tinha 4 metros e 26 centímetros de comprimento por 1 metro de largura. E esse pano existe até hoje, só que está em poder da Igreja Católica Romana em Turim, na Itália, que conserva com muito ciúme aquilo como relíquia, ao invés de fornecer o tecido para os cientistas estudarem-no e darem seu parecer, etc., não. Guardam como relíquia, como coisa sagrada, deram apenas um pedacinho desse pano para estudar, para os cientistas estudarem. Franceses, ingleses, italianos, alemães e americanos. Até a NASA entrou nisso, no estudo desse pano. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos voltar a Jesus. Então, o corpo de Jesus ficou ali. Como era sexta-feira, e sexta-feira à noite o judeu para todas as suas atividades, encerra tudo, só faz aquilo que for absolutamente necessário. E só volta à atividade no sábado de manhã. É do pôr do sol ao nascer do sol. É o momento, o dia sagrado das semanas dele, chamado Shabat. Então, eles deixaram o corpo lá, fecharam o túmulo, rodando uma pedra grande, uma pedra enorme, redonda. Tamparam a boca da caverninha e foram embora. No sábado, ninguém foi lá. Ninguém foi lá, por quê? Porque o judeu não lida com nada no sábado, faz o estritamente necessário. Deixam comida pronta, tudo pronto. Então, no domingo de manhã, foram para lá. Pedro e João foram para lá, e Madalena. Chegaram lá e encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. E o evangelista dizia: os panos estavam no chão. Então, estavam os panos no chão. E o corpo?
Aí, então, os teólogos absurdamente falam que Jesus ressuscitou com seu corpo carnal, o que é uma aberração. Porque se ele tivesse materializado, se ressuscitado com o corpo carnal, ele não começaria a atravessar a porta fechada, a se locomover de um lugar para o outro instantaneamente, a sumir de repente da vista das pessoas. Ele quis mostrar claramente que ele continuava vivo, mas não estava mais encarnado, não estava mais sujeito às leis da matéria. Porque enquanto ele esteve encarnado, ele se comportou como um homem encarnado. Embora ele tivesse até poderes para fazer outras coisas, mas não. Ele caminhava, ele se alimentava, dormia, como um encarnado comum. A partir da chamada ressurreição, ele se apresentava sem o corpo físico, dando a maior lição que nós temos da existência do corpo espiritual. Um corpo espiritual que é semelhante ao corpo físico. E como ele se apresentou tão depois da desencarnação, para ele ser bem identificado, ele deixou que o seu corpo espiritual conservasse as marcas dos ferimentos que ele recebera enquanto encarnado. Aí vocês vão me perguntar, e o corpo dele, então, o corpo que foi gerado no ventre de Maria Santíssima, para onde foi? Ele desmaterializou o corpo. E quem estuda espiritismo com seriedade sabe que os espíritos podem desmaterializar um objeto. Nos tempos antigos do espiritismo, até dos meus tempos de criança, havia muitas reuniões de materialização e que eram produzidos objetos, flores de parafina, moldes de mão de parafina. Isso é objeto para o tema para um estudo de uma hora inteira, não vou me deter sobre isso. Mas meus pais frequentavam reunião de materialização, onde os espíritos materializavam e desmaterializavam objetos. Então, simplesmente, Jesus desmaterializou seu corpo, fazendo com que aquelas moléculas que compunham as células componentes do seu corpo, que morreram, ele desmaterializou. E ao fazê-lo, ele deixou a marca. Porque esse pano que eu falei, esse sudário, que está lá em Turim, eu li 3 livros sobre ele. Foi objeto de estudo de equipes de cientistas de várias partes do mundo, mas o Vaticano, a Igreja Católica Romana, só cedeu um pedacinho do pano, o resto guarda lá as 7 chaves como relíquia, não expõe ao público. Mas esse pano que foi fotografado no começo do século passado, foi fotografado porque o pano, como eu disse, tem 4 metros e 26 centímetros de comprimento. E ele, sobre uma parte foi colocado o corpo, e com a outra parte foi coberto o corpo. E Jesus, ao desmaterializar o corpo que estava aí, nesse sanduíche, ficaram as impressões do corpo de Jesus no pano. E quando tiraram fotografia desse pano, de frente e de costas, houve um fenômeno interessante. O negativo da fotografia, veja bem, daqueles tempos de fotografia de branco e preto ainda, do passado. O negativo trazia mais minúcias, mais detalhes do que o positivo. E os cientistas estudaram que havia naquele pano, naquele pedacinho de pano, pólen de plantas daquele local do planeta, e traços de sangue,
mostrava que o corpo que tinha repousado sobre aquilo ali fora chicoteado nas costas, com chicotes com pontas de metal, que ele fora coroado com a coroa de espinhos que deixara marcas de sangue. É minucioso o relato desses livros que eu li, 3 livros, sobre o sudário de Turim. Eu tenho até um artigo sobre isso. Quem quiser pode me pedir que eu mando por e-mail. Meu e-mail é muito fácil. O Paulo Berberic tem, ele pode fornecer para quem quiser. É o meu nome, sem acento, sem maiúsculas, josé.passini@gmail.com. Né? Eu mando. Foi até publicado na revista Espírita, Mundo Espírita, esse artigo que eu escrevi sobre esse sudário. Então, Jesus deixou ali a marca, porque Madalena, quando chegou lá, está no relato do Evangelho de Mateus, está lá, que eles chegaram e viram um pano no chão, e tinha 2 espíritos ali. Lá no Novo Testamento é escrito anjo, mas nós sabemos que essa história de anjo com asa também é um assunto à parte. 2 espíritos com vestes resplandecentes e disseram para Madalena, como disseram para os discípulos também, aquele a quem procurais não está aqui, já ressuscitou. Os homens foram embora, mas Madalena ficou ali chorando. Ficou chorando. E de repente aparece atrás dela um homem, dizendo Maria. E ela, pelo timbre de voz, reconheceu que era Jesus. E ela virou-se extasiada e disse, Rabone, que é o rabi maior. Né? E ele disse, porque os espíritos já tinham falado que ia ressuscitar, os 2 lá. E ele falou para ela simplesmente isso, vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. E ela saiu feito louca, correndo, e chegou lá onde se reuniam, o cenáculo, né, que é falado, e ela falou que viu Jesus. Eles não acreditaram. Não. Porque Pedro e João já tinham chegado lá. Pedro e João já tinham chegado e disse que o túmulo estava vazio. Aí, quando ela chegou falando que conversou com Jesus, eles não acreditaram. Falaram, ela está louca, porque ela gostava demais do mestre, enlouqueceu. Está falando bobagem. Mas acontece que Jesus, como eu falei, está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, jamais se hospedou em casa de ninguém, nem fez refeições regulares como fazia. Ele não precisava disso, ele não estava mais encarnado. Mas ele quis mostrar que ele estava vivo, mas não estava encarnado. E para vocês fixarem bem a lição, eu vou fazer uma brincadeirinha. Se alguém, depois que eu desencarnar, disser quando o Passini era vivo, de noite eu venho mostrar para você que eu sou vivo, só não estou encarnado. Abre o olho com o que você vai falar. Né? E também se alguém falar, eu fui ao enterro do Passini, também está errado. Eu venho mostrar que eu não fui enterrado nem cremado. O pessoal em casa agora está querendo cremar o meu corpo. Né? Tudo bem. Falei, faz o que quiser, já não estou mais aí mesmo. Não posso dar palpite, vocês façam o que vocês quiserem. Mas a verdade é que eu vou continuar com o meu corpo espiritual. Corpo espiritual. E Jesus apareceu. Tem até os católicos falam isso, tem até grupos católicos que chamam os caminheiros de Emaús. O que é isso? 2 discípulos iam para Emaús, que é um lugarejo ali perto de Jerusalém, quando apareceu um estranho perto deles, que perguntou a eles, caminhando com eles, por que vocês estão aflitos? Você não sabe, estrangeiro, eles não reconheceram o homem, que o nosso mestre
foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto, e você quer que a gente esteja tranquilo? Aí foram conversando, até que chegaram em frente a um lugar, uma estalagem, né? Um McDonald's daquele tempo, né? À beira da estrada, eles pararam para fazer a refeição. Caíra a noite. Eles convidaram o estranho a cear com eles. E assentaram-se à mesa. E o estranho, quando pegou o pão e agradeceu, os judeus tinham uma solenidadezinha de agradecer a Deus a refeição, quando partiu o pão. E ao partir o pão, diz lá o evangelista, eu não me lembro agora o capítulo, que eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu de diante deles. Aí eu pergunto, será que Jesus estava querendo mostrar poderes? Tinha poder de aparecer, desaparecer? Ou estava querendo mostrar que estava vivo, mas não estava mais encarnado? Não estava mais sujeito às leis da matéria? E ele ficou 40 dias dando essas lições. Não há nenhum relato no Novo Testamento que diga o Espírito de Jesus ia caminhando para Emaús, o Espírito de Jesus apareceu no cenáculo, não, era Jesus. Jesus. Como eu, na hora que eu desencarnar, se alguém falar o Espírito do Pacini está aí, se eu puder, eu dou um murro na mesa para falar que não é o Espírito do Pacini, não é o Pacini mesmo, só que sem o corpo físico. Essa lição magistral de Jesus sobre a imortalidade da alma foi sepultada pelos teólogos que resolveram fazer um teatro com a desencarnação das pessoas. Inventaram a ressurreição da carne, que é aceita até hoje pelo catolicismo romano. Eles já não falam tanto mais nisso, não. Eu nunca fui católico, nunca fui de outra religião, mas estudei. Mas tem lá no credo que o bom católico reza até hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio na comunhão dos santos e na ressurreição da carne. Falam até hoje. Mas o apóstolo Paulo, objetivo, sem ser tomado por essas ideias mirabolantes dos teólogos, ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, um verdadeiro tratado sobre o corpo espiritual, que é simplesmente ignorado pelas outras religiões, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, não falam absolutamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os católicos falam ligeiramente, mas falando da ressurreição da carne, que Paulo condenou. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele começa dizendo o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Quer dizer, se acabar tudo, acabou, acabou. Mas ele mesmo faz a pergunta. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? Ninguém fala nisso fora do Espiritismo. Com que corpo ressuscitaremos? E é ele mesmo quem responde, naquele falar duro dele. Insensato! A semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Uma figura
extraordinária de Paulo, uma didática extraordinária. Ele compara o corpo físico à semente que vai para o solo e desaparece. E o que é que aparece? É a planta que vai surgir. É o corpo físico que morre, você enterra. Não é naquele momento, não. É no momento que há a separação, como você pode ler lá no livro Os Mensageiros, ou Obreiros da Vida Eterna. Mas você se liberta do corpo físico com o seu corpo espiritual. Então, quando um médium vidente vê a alma de alguém, vê nada, alma nenhuma. Ele vê o próprio indivíduo sem o corpo físico, só com o seu corpo espiritual. Há pessoas, o Chico mesmo fazia isso, deixava o corpo físico lá em Pedro Leopoldo e saía com seu corpo espiritual. Ia a nosso lar, ia a outros planos espirituais, levado por Emmanuel, por outros espíritos. A minha mãe, que era médium, foi vista por uma pessoa de madrugadinha, e a pessoa teimou com a minha mãe que a viu. Minha mãe disse: eu estava dormindo nessa hora. O que essa pessoa viu? Viu minha mãe fora do corpo físico, que estava dormindo. Viu com seu corpo espiritual. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, de maneira até preocupante para muita gente. Todas as noites, quando nós dormimos, ensaiamos a morte. Por quê? Porque nós deixamos o corpo físico dormindo e saímos com o nosso corpo espiritual. Eu tenho até fotografia de espírita que estava na Europa. Quando fizeram uma fotografia lá, ele apareceu ao lado de um casal. E o casal disse assim: ih, fulano desencarnou, ele apareceu na nossa fotografia. Não, ele estava dormindo. Questão de diferença de fuso horário. Naquela hora ele estava dormindo aqui no Brasil. Eu tenho também uma fotografia, não prometo mostrar, porque eu não mudei, agora não me lembro nem onde é que ela está. Uma fotografia tirada na solenidade de posse de um bispo, no seu bispado, apareceu ali ao lado o seu antecessor que havia desencarnado. Por quê? Ele devia ter apareceu ali, ainda talvez pensando que tivesse encarnado, não sei a história que é. Então, quando nós vemos esses relatos de André Luiz, não há nenhum livro que fale a alma de André Luiz, o espírito de... Não, André Luiz. André Luiz sem o corpo físico, só com o seu corpo espiritual. Porque todas as noites, quando nós dormimos, embora muito poucas pessoas se lembrem, há pessoas que se lembram, eu conheci uma pessoa que saía do corpo e voltava, e se via fora do corpo, vou contar daqui a pouco. Mas a pessoa não pode viver duas vidas, você não pode ter consciência, porque senão você mistura as coisas e se perturba. Mas a verdade é que quando nós dormimos, o corpo fica dormindo na cama, descansando. É como fala, eu acho que é a Emanuela que faz essa figura, ou André Luiz, eu não me lembro agora. Como o cavaleiro que deixa a sua montaria descansando e sai. Assim somos nós. À noite nós saímos do nosso corpo físico e o deixamos repousando, se refazendo. Daí a necessidade que nós temos de dormir em paz, ler uma coisa boa antes de dormir, conversar coisas boas, fazer uma prece com consciência de que nós vamos deixar o corpo físico ali repousando e que nós sejamos utilizados em alguma tarefa nova do verdadeiro cristão espírita.
Não ficar vendo novela até a última hora, ou então jornal até a última hora, que só perturba o seu repouso. Isso eu falo noutra palestra, exploro muito esse assunto noutra palestra, quando eu falo sobre corpo espiritual, né? Especificamente. Então, nós, quando desencarnamos, deixamos o corpo físico e vamos entrar no corpo espiritual. Por isso que nós vemos nos relatos espíritas, não fala o espírito de André Luiz foi para cá, o espírito de Emanuel foi para lá. Não, André Luiz, Emanuel e outros espíritos que são nomeados, que o Chico via, conversava com eles, estavam com seu corpo espiritual. Era o fulano que estava ali, apenas sem o corpo espiritual. É a mesma coisa do bombeiro. O bombeiro, quando tira aquela roupa pesada, ele não deixa de ser bombeiro, ele é bombeiro. Agora, aquela roupa de bombeiro fica lá. Assim, a nossa roupa de manifestação na Terra é o nosso corpo físico. Temos de nos conscientizar disso, minhas irmãs e meus irmãos. Ter essa certeza. Nós somos espíritos imortais e continuaremos a nossa caminhada no mundo espiritual. Mas há muito espírita que não estuda, que não lê, por isso fica aí, atrasado, e vai dar trabalho na desencarnação, tendo uma literatura rica como nós temos. A literatura de André Luiz são 15 livros, eu não falo 16, porque Evolução em Dois Mundos é mais pesado. Mas 15 livros que termina exatamente com E a Vida Continua, que é um livro que mostra perfeitamente a você dois espíritos que estavam no mundo espiritual e não sabiam que tinham desencarnado. Não sabiam. Porque há espíritos que desencarnam e vão para a zona de sofrimento. Porque se ligaram ao desequilíbrio, a tudo quanto é coisa ruim aqui na Terra. Mas quando a criatura tem uma vida razoavelmente normal, não precisa ser nenhum santo, nem um Chico Xavier, não. Tem uma vida razoavelmente normal, sabe orar. Então essa criatura deixa o corpo físico e muitas vezes não sabe que desencarnou. Eu tenho um caso de pessoa da família, não era da minha família consanguínea, era da família da minha esposa. E essa pessoa se tornou espírita nos últimos tempos da vida, mas não tinha uma convicção muito grande, não. Mas ela foi vista no apartamento durante algum tempo, depois de desencarnada. A filha dela havia, ela indo para cá, para lá no corredor, porque os espíritos não quiseram violentá-la. Então, dizer para ela, você está desencarnada, e coisa e tal. Deixaram para ela ir se acostumando com a ideia. Os espíritos são muito amorosos, são muito cuidadosos. Agora, na medida também que você tenha cuidado, que você tenha preocupação. Ela tinha convicção da imortalidade, mas não tinha grandes informações, porque ela se tornou mais ou menos espírita já na idade muito avançada. Mas quando a pessoa tem informação e assume a sua condição de espírito imortal, temporariamente encarnado, a sua desencarnação é muito mais fácil e facilita o trabalho dos espíritos. Leia o livro Obreiros da Vida Eterna. São 4 casos de desencarnação que alertam a gente, ajudam a gente, e nós podemos fazer um trabalho de ajuda aos espíritos que vão ajudar na nossa desencarnação, nós nos apresentando já
melhores condições. É a mesma coisa de você vai fazer uma refeição, você já lava as mãos, não espera a pessoa que está lá levar uma bacinha quando você está à mesa para você lavar as mãos, não. Você já lava as mãos, já entra, assenta-se à mesa com as mãos lavadas. Então nós precisamos ler, minhas irmãs e meus irmãos, para nos prepararmos, para não dar trabalho excessivo aos espíritos. Temos um pouquinho de caridade. Porque se você tem uma vida tranquila, reta, você não está fazendo loucuras, não está dando prejuízo aos outros, não está se comprometendo no falar e no agir, você vai ter assistência espiritual na sua desencarnação, seja de que religião for. Agora, se você tiver consciência, conhecimento, você pode auxiliar até, não dá trabalho. Não dá trabalho aos espíritos. É a mesma coisa de você estar no hospital. Você tem condição de levantar da cama e tomar banho, por que você espera que os enfermeiros cheguem, peguem você no colo e levem para o banho? Né? A gente pode ajudar o mundo espiritual fazendo assim, se preparando para a desencarnação. Então, nós devemos pensar, nos preparar à noite antes de dormir, através da nossa leitura nobre. Leia uma coisinha pequena, desses livrinhos de André Luiz, aí, de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, são 5 livrinhos. Leia um capítulo desse livro antes de dormir. Aí a pessoa fala, mas eu leio, começo a ler, me dá sono. Eu falo, leia em pé, assuma a sua vida. Porque o único animal que eu conheço que dorme em pé é cavalo. Então, fique em pé e leia. Não se engane. Há muita gente que gosta de se enganar. Ah, eu sou assim. Muda. Mude-se. Assuma a sua vida. Toma as rédeas da sua vida nas suas mãos. E larga de ser choraminga. Ficar choramingando aí. Se é homem, eu falo, seja homem, já que sua mãe não é. Né? Vou fazer uma gracinha aí para vocês não ficarem tão preocupados. Mas a verdade é essa. No livro Voltei, do irmão Jacó, é um livro pequenininho. O irmão Jacó foi um grande espírita chamado Frederico Figner. Ele publicou sob pseudônimo para não dar problema igual deu Humberto de Campos. Né? Frederico Figner, ele era judeu, se tornou espírita, foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na década de 40, por aí. Desencarnou uma filha dele, quando ele já era espírita, já tinha deixado o judaísmo. E ele, em Belém do Pará, junto com a esposa, teve a felicidade de conversar com a filha materializada. Ela, através de uma médium, Ana Prado, ela materializou-se e conversou com o pai e com a mãe, em Belém do Pará. E esse homem trabalhou muito na Federação Espírita Brasileira, mas ele pediu aos espíritos que não deixassem que ele dormisse, que ele queria assistir todo o processo de desencarnação. E assistiu. E conta tudo no livro Voltei, Irmão Jacó. É um livro fininho, pequenininho, fácil de ler. Leiam, é importante. Mas há um detalhe que eu me esqueci aqui de falar, quando eu citei a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Em 50 versículos, eu falei sobre a não ressurreição da carne. Falei? Não me lembro. Se eu não falei, vou falar agora. Paulo fala lá
A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E apesar disso, os teólogos que começaram a escrever sobre Jesus fora do Novo Testamento, os teólogos então inventaram a nefasta teoria da ressurreição da carne. E Paulo fala no versículo 50 do primeiro capítulo, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele fala do corpo espiritual. Largamente, ainda no final, para arrematar, ele fala isso. Que é para você tirar a ideia toda da carne. Carne fica na terra. A ressurreição da carne foi inventada pelos teólogos católicos romanos. Falaram da ressurreição da carne. Contrariando Paulo, que fala contra. Agora, e vocês falam, não, mas houve modificação sim, minhas irmãs e meus irmãos, para melhor na Igreja Católica Romana. Porque nos meus tempos de criança, embora eu nunca tenha sido de outra religião sem espiritismo, mas eu era muito curioso, queria saber por que levava o enterro, passava pela igreja. Para fazer a missa de corpo presente. A missa da ressurreição. E tinha que levar o corpo lá. Hoje já falam em ressurreição espiritual, etc. Falam a missa da ressurreição da alma. Já não falam mais da carne, do corpo. Mas está no credo ainda. Estou falando isso não é para atacar outra religião, não, que eu respeito profundamente. Mas são verdades que devem ser ditas. Porque está lá, Mateus 26, 41, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade vai nos libertar desse apego à carne, sabendo que a morte para nós é libertadora. Vai nos libertar definitivamente do corpo físico. É um sono continuado. Porque todas as noites, como André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, todas as noites nós ensaiamos a morte. O fenômeno é o mesmo. Você deixa o corpo. Só que continua ligado ao corpo físico através do cordão. Aquele cordão situado na nuca. E esse cordão, aí tem gente que fala, eu vou dormir, de repente aparece um obsessor com um tesourão lá e corta o meu cordão. Não. Esse cordão só é cortado por espíritos, trabalhadores do bem, espíritos autorizados a fazer isso. É o mesmo trabalho da parteira, do obstetra, que corta o cordão umbilical. Esse cordão se distende. Se você sair daqui, por exemplo, for como o Chico várias vezes já visitou o nosso lar, visitou até outros planos, ele estava ligado pelo cordão, que hoje ele já não tem mais essa ligação. Porque esse cordão é cortado por benfeitores espirituais, como você pode ler lá no livro Obreiros da Vida Eterna, para não continuar na ignorância. Você facilitar, como eu disse há pouco, o trabalho dos benfeitores espirituais. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos sobre a vida espiritual, tanto mais nós nos libertamos do medo da morte. Você vê, por exemplo, que André Luiz, ninguém fala sobre a ruptura do cordão dele, do corpo físico, ele ficando 8 anos lá no umbral. Porque também tem gente que lê o nosso lar, só lembra do umbral. Não, tem de lembrar que André Luiz já estava liberto do seu corpo físico há muito tempo. Já foi atraído para o umbral por uma questão vibratória. Não é castigo de Deus, como muita gente imagina.
que o espírito é levado para aqui, levado. Não. São as próprias leis automáticas que funcionam. Como a limalha de ferro, o objeto de ferro é atraído para o ímã, não há necessidade de improvisar nada, não. É a lei física do magnetismo que atrai. Então, nós podemos criar já ligações boas com o mundo espiritual através da nossa leitura, da nossa meditação sobre aquilo que lemos, fazendo o culto do Evangelho no lar, habituando-nos a pelo menos meia hora por semana a reunir a família, aqueles que queiram, ler um capítulo de um desses livros de André Luiz, comentar, estudar, para você fazer seu futuro, saber que você está no caminho certo, né? Porque nós todos vamos para o mundo espiritual. Agora, cada qual vai para o hotel, para o país, etc., que reservou. Reservou através da sua vivência na Terra, daquilo que pensou, que falou e fez. E o esclarecimento que teve através da leitura nobre e o estado através do cultivo diário da oração. Eu acho que são 9 horas, eu já falei bastante. Noutra palestra eu poderei falar mais sobre o corpo espiritual. Eu vou repetir alguma coisa dessa, porque algumas pessoas vão esquecer. Mas vou falar especificamente sobre o corpo espiritual, se vocês quiserem. O Paulo é que vai dizer. Muito obrigado, boa noite e muita paz.